Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Tá certo. Aqui também está tudo bem. Estamos com saúde e na grande esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo. E essa semana vamos estudar sobre o anticristo, não é? Esse é um assunto muito importante. Gosto de profecia. Semana passada já era um assunto bem interessante, essa semana também. Vamos fazer nossa oração, como de costume. Santíssimo Senhor Deus, dê-nos o entendimento do assunto da lição desta semana, para que nós possamos saber em que tempos estamos vivendo, aquele que é contra nós e aquele que é a nosso favor, e poder explicar aos outros este assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Essa semana nós vamos fazer diferente o estudo. Eu vou seguir aqui, versículo a versículo, na Bíblia do livro de 2 Tessalonicenses, segunda epístola, Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos estudar do versículo 1 até o 12, tá certo? Então até vamos ler aqui um por um e vamos comentando ele. Fazer um pequeno comentário bíblico, aqui bem simplificado, deste assunto que eu acho assim muito importante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Naqueles tempos havia um problema lá entre eles. Eles estavam achando que o Senhor Jesus Cristo ia voltar, e havia quem pregasse isso, e havia quem escrevia sobre esse assunto. E provavelmente escrevia, e eles pensavam que era um escrito de Paulo, ou haveria alguém que fosse fazer isso, etc. Mas Paulo estava alertando sobre esse assunto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje, muitos têm o mau costume de fixar datas, não é? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está tão claro na Bíblia que o dia e a hora não sabereis, e ninguém sabe, a não ser quando Deus anunciar, e ainda assim tem gente que hoje gosta de fixar datas. Então agora tem uma data aí pela frente, né? Não é 21 de dezembro desse ano, de 2012, para o fim do mundo? Tem. E tem muitos que acreditam, e compram livros, e outros... Enfim, tem gente que se torna famosa com isso, que ganha muito dinheiro com isso, e engana bastante gente. Nesta guerra, a principal arma de Satanás é a mentira para enganar. Tá certo? E aqui tem mais uma possibilidade, essa é uma das mais importantes. E ninguém, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venham duas coisas: apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Depois nós vamos ler sobre ele. Né? Então duas coisas têm que acontecer antes. Né? Que venha a apostasia, e essa apostasia já veio, foi durante 1260 anos. E seja revelado o homem da iniquidade, que também já foi revelado durante esse tempo. Porém, toda a história se repetirá. Porque, veja bem, houve uma grande pregação dos apóstolos e dos seus discípulos e outros pregadores, logo depois de Jesus Cristo ter subido ao céu. Tá certo? E esta mensagem daquela igreja primitiva se espalhou pelo mundo todo. E aí veio a apostasia. Aí os cristãos se transformaram em pagãos, ainda continuam se chamando cristãos. E o líder deles se tornou, que é o Papa. E aqui eu faço um parênteses. Gente boa, precisamos respeitar a família católica, a Igreja Católica. Tem muitos membros, ali tem muitos fiéis excelentes cristãos. Assim como em todas as outras igrejas, tá certo? Essa gente boa, nós precisamos atrair pelo exemplo bom de vida. Tem gente tão correta, tão sincera, tão honesta, tão seguidores de princípios dentro de Babilônia, que só os atrairemos para nós se formos tanto quanto eles são, em termos de honestidade, na vida equilibrada. Tá certo? Não adianta nós sermos inferiores a eles e queremos apresentar a verdade para eles. Então, antes deles virem em massa, precisa ter uma sacudidura para tirar aquele joio que não se classifica suficientemente irrepreensíveis, como estudamos na semana passada. Tá certo? Muito bem. Então, assim como naqueles tempos, hoje, em nossos dias, outra vez
está havendo um grande revivamento entre o povo adventista, uma grande pregação do Evangelho, etc. E isso está trazendo uma grande luz, e essa luz ainda aumentará muito, porém, paralelamente e em sequência, essa grande luz virá uma grande apostasia sobre a terra, pela imposição do decreto dominical. Outra vez. Virá outra vez uma grande apostasia, isso agora um pouquinho antes do fim, e o iníquo será revelado outra vez e muito mais intensamente. Mas isso ficará um pouquinho mais adiante, tá certo? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está a descrição de como é o iníquo. Não houve, em momento algum na história da humanidade, alguém que se encaixasse melhor aqui nessa descrição que o Papa. Por isso que nós devemos alertar esses bons católicos e outras igrejas a respeito desse versículo, né? Com jeito, mas temos que alertar. A verdade tem que ser dita com jeito, mas tem que ser dita, porque eles vão agradecer ao entenderem isto. Então, este se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, ele muda as coisas de Deus. Ele incorpora na igreja coisas que não são de Deus. Perdão dos pecados por meio de homens, um batismo de crianças, não é? Adoração a Maria, Virgem Maria, que foi uma santa mulher, mas ela não é Deus, tá certo? O Papa não é Deus. Ninguém aqui mais merece adoração a não ser o Deus. Ninguém mais. Ninguém mais pode perdoar pecados a não ser Jesus Cristo, que morreu para poder perdoar pecados. Tá certo? Então, este aqui faz essas coisas que ele não pode fazer. E ainda se chama infalível. Não é? O Papa se denomina infalível enquanto é o Papa. Mas quantos seres infalíveis existem no universo? Não só 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos são falíveis. O Lúcifer era anjo, era o superior de todos os anjos, e falhou. Só Deus é infalível, e não existe mais ninguém no universo, a não ser Deus. Tá certo? Vamos adiante, no verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E aí ele vem explicando aqui agora, o verso 6. E agora sabeis e o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detinha, o que segurava esse poder do iníquo naqueles tempos? Naqueles tempos era o Império Romano. Não é? O Império Romano, quando ruiu, quando o Império Romano se fragmentou, então sucedeu o Império Romano o iníquo. Veja bem, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. A Roma Papal sucedeu a Roma Imperial. Tinha que cair Roma Imperial para vir Roma Papal. Tá certo? Então, quem segurava naqueles tempos era a Roma Imperial. E ela foi atacada, a Roma Imperial foi atacada, foi destruída, e na mesma cidade onde era a sede de Roma pagã, Roma Imperial, se tornou a sede de Roma Papal. E aí ele se revelou, ou seja, aí ele mostrou quem ele é. Desde corrupção, perseguição, mortes cruéis no fogo, pessoas sendo mortas, queimando vivas, né? Inquisição, as cruzadas, essas coisas todas. Aí ele se revelou a sua verdadeira natureza. Ou seja, Deus não tem nada com esses métodos. Nada, nada a ver. Continuamos a nossa leitura aqui. Versículo 7 agora. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, aqui está dizendo exatamente o que já vimos explicando, né? O ministério da iniquidade, ou seja, já estava operando, mas estava escondido, como hoje. Né? Naqueles tempos, os inimigos da igreja cristã, da igreja de Cristo, já estavam ali trabalhando contra a igreja de Cristo. Hoje também estão, né, trabalhando contra a igreja de Cristo, contra a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja que, enfim, segue aqui a Bíblia toda, ensina a Bíblia toda. Tem inimigos fora da igreja, tem inimigos dentro da igreja. Esses inimigos dentro da igreja se revelarão por ocasião do decreto dominical. Né? E o grande inimigo da igreja é esse iníquo.
né? Hoje ele está operando também às escondidas, né? Ou seja, ele está trabalhando pelo bem do mundo, pela melhoria das condições no mundo, né? Pela paz, pela segurança, por um bom comércio, para todo mundo ficar rico, pela harmonia, não é? Pelo entendimento, pela união das igrejas, não é? Pela solução do problema dos pobres, e assim vai, não é? Parece tudo ótimo, muito bom, e está tendo apoio popular, apoio dos políticos, porque ninguém mais lembra da Idade Média, já esqueceram daquela revelação do iníquo. Então hoje o iníquo está escondido, mas há de chegar o dia, esse dia chega com o decreto dominical, quando o iníquo vai ser revelado de novo, e bem mais intensamente, dessa vez com, vamos ver, vamos estudar mais adiante aqui agora. Versículo 9. Ora, o aparecimento, e hoje seria o reaparecimento do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, aí ele mostra que é agente de Satanás mesmo, né? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, quando o iníquo retornar agora, dessa vez vai ser com poder máximo, né? E isto vai começar por volta do decreto dominical. Aí ele vai... Qual é o poder da Igreja Católica do Papa? É a imposição da santificação do domingo. Com essa imposição, foi no passado assim, essa vez será de novo, se usará de crueldade, se usará da força, do poder das armas, do poder das leis, da imposição, e se proibirá de comprar e vender aqueles que, enfim, santificam o sábado e ensinam essa santificação, ensinam a verdade. E isso será muito cruel. Então o iníquo vai de novo revelar, vai deixar claro ao mundo inteiro que pertence a Satanás. Esta é a eficácia de Satanás, esta não é a eficácia de Deus, não é? Este não é o jeito de Deus trabalhar. Não, Deus não trabalha por meio da imposição da força, por meio da morte, por meio da crueldade. Não é assim que Deus trabalha. Então todo mundo que quiser ver, poderá ver e entender que este iníquo pertence ao império de Satanás e não ao reino de Deus. E isso será revelado agora, bem à nossa frente, já está se mobilizando neste sentido, tá certo? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, e a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o que é essa operação do erro? Ora, ela é... As pessoas vão poder ouvir o alto clamor, né? A Igreja Adventista já está pregando cada vez mais fortemente a respeito do sábado, da segunda vinda, da necessidade do perdão, da necessidade de arrependimento, enfim, outras coisas mais, né? Da alma que é mortal, do ser humano que é mortal, etc. Enfim, e a igreja está pregando e vai pregar com alto clamor, e todos os habitantes da terra vão ouvir e vão entender e vão ter suficiente conhecimento para distinguir entre a verdade do sábado e a mentira do domingo. Mas muitos, a maioria, certamente vai optar pela mentira do domingo. Conscientemente será essa opção, tá certo? Então, sendo consciente, depois que já sabem o que é o certo e o que é o errado, e sendo conscientes, Deus então manda, então tá bom, já que vocês não querem, acreditem então no erro. E eles vão acreditar no erro de tal maneira que vão achar que de fato o erro é a verdade. E vão perseguir os salvos com essa convicção de que eles estão certos, não é? Porque a uma certa altura das explicações sobre a verdade e o erro, eles entenderam, mas não aceitaram e não quiseram. Como é que diz aqui? Olha só. Deleitaram-se com a injustiça, não é? Eles não acolheram a verdade, como diz no verso 10, não é? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então eles rejeitaram a verdade, não acolheram, eles rejeitaram, preferiram a injustiça. Por isso eles vêm à operação do erro, que é a mesma coisa que para nós é o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, depois que o Espírito Santo já esclareceu, já influenciou a mente, um ser humano foi lá, um folheto foi alcançado, ele foi contra, e não aceita, já sabendo o que é certo e o que é errado. Então o Espírito Santo não adianta mais trabalhar com ele rejeita o Espírito Santo. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Então, essa citação hoje, o principal aqui, nesse estudo, é que nós saibamos o seguinte: o iníquo será revelado outra vez. Desta vez, quem está contendo o iníquo
é a falta de nosso preparo, a Igreja Adventista se preparar, porque temos que chegar a um ponto de santificação, de poder do Espírito Santo, para então vir o decreto dominical. Vindo o decreto dominical, desencadeia, o iníquo se revela, não é? E a democracia, porque hoje ainda existe muita democracia, o mundo não aceita uma imposição de uma lei dessas de proibir um certo grupo de gente de comprar e vender em todo o mundo. Eles não aceitam ainda hoje. Então é preciso piorar as condições do mundo. E é preciso a igreja ter ainda mais poder. Quando chegar a um certo nível de poder, o inimigo decretará, Deus permitirá isso. Tudo acontece sob a supervisão de Deus. Então o inimigo emitirá o decreto dominical e aí desencadeia a revelação, a segunda de grande e ampla revelação do iníquo. E quem quiser poderá ver de que lado está o Papa e de que lado estão os que seguem o Senhor Jesus Cristo. Isso ficará muito claro. Então, vamos explicar estas coisas ao mundo, para que o mundo perceba e que no alto clamor, isto é, na mensagem pregada lá de Apocalipse 18, versículo 4, do sai dela, povo meu, eles percebam de onde tem que sair. Assim como Lutero, o luterano, percebeu de onde tinha que sair, esses também perceberão e sairão e se unirão ao trigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia e serão salvos. Não porque estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e sim porque estão guardando a palavra de Deus por inteiro. Que essa seja a nossa experiência, né? Bem logo essas coisas acontecerão e bem logo também nós sairemos deste planeta e seremos salvos. Estamos chegando próximo desses grandes dias muito solenes e muito emocionantes. Hoje é o dia de nós reforçar nossa fé, fazer a reforma e o revivamento, para nestes dias estarmos em pé, pelo poder da fé. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo Senhor Deus, prepara-nos hoje para que quando esses tempos da segunda revelação do iníquo chegarem, nós possamos nos manter firmes em pé, para atrair de dentro de Babilônia pessoas sinceras a Ti, que venham juntar-se ao Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. Tchau.